Você já se perguntou por que Irã e Israel se odeiam tanto? No dia 13 de junho, uma nova fase dessa antiga tensão explodiu em uma guerra aberta. Mais de 200 mortos em apenas poucos dias. A maioria das vítimas, iranianos. E não foi um ataque qualquer. A usina nuclear iraniana foi alvejada. Cientistas e líderes militares de alto escalão perderam a vida no maior ataque já lançado por Israel contra o Irã. Mas como chegamos até aqui? Como dois países que já foram aliados estratégicos, capazes até de desenvolver armamentos juntos, se tornaram inimigos mortais em rota de colisão? Para entender esse cenário de ódio e destruição, precisamos voltar no tempo. Muito antes da criação de Israel. Muito antes dos ataques nucleares. Hoje, você vai conhecer os bastidores sombrios dessa rivalidade. E o que nunca te contaram sobre ela. Tudo começa no século XIX. Naquela época, judeus europeus, perseguidos há séculos, sonhavam com a criação de um lar nacional e acreditavam que esse lar deveria ser estabelecido na Palestina, onde estavam locais sagrados como Jerusalém. Mas havia um detalhe. A Palestina fazia parte do Império Otomano e era habitada em sua grande parte por muçulmanos e cristãos. Os judeus eram minoria. Em 1917, com o colapso do Império, o Reino Unido assumiu o controle da região e prometeu criar o tal Lar Nacional Judeu na Palestina. A promessa parecia justa, mas gerou um efeito colateral devastador. Judeus começaram a migrar em massa para a região, enquanto os árabes locais se revoltavam por perder território. O cenário ficou insustentável. Quando a ONU interveio, tudo mudou. Em 1947, a ONU propôs dividir a Palestina em dois estados. Um judeu, Israel, e outro árabe, Palestina. A proposta foi aceita pelos judeus, mas rejeitada pelos árabes, que se recusavam a ceder metade de suas terras para uma população recém-chegada. Mesmo assim, o plano foi aprovado. O Irã, curioso bastante, votou contra, mas não porque era anti-Israel. Sua ideia era criar um único estado que unisse árabes e judeus. No ano seguinte, em 1948, Israel foi fundado, e imediatamente atacado por países árabes, como Egito, Síria e Iraque. O Irã, no entanto, não declarou guerra. Pelo contrário, iniciou uma relação estratégica com o novo Estado judeu. Sim, Irã e Israel já foram aliados, e muito próximos. Nos anos seguintes, enquanto o mundo árabe isolava Israel, o Irã tornou-se seu único fornecedor de petróleo. Juntos, formaram uma aliança econômica e militar. Na década de 70, a parceria era tão estreita que os dois países passaram a desenvolver projetos secretos de armamentos e mísseis em conjunto. Segundo o diretor Abbas Milani, entre 1975 e 1977, Israel estava diretamente envolvido em programas militares iranianos. Era uma aliança impensável hoje, mas tudo desmoronou em 1979, quando a Revolução Iraniana colocou fim ao antigo regime e instaurou o governo teocrático dos ayatollahs. A amizade virou desconfiança. A cooperação virou silêncio. E então, veio a guerra nas sombras. Mesmo com o novo regime islâmico no poder, Irã e Israel ainda tiveram momentos de colaboração pontual. Em 1981, por exemplo, lançaram juntos um ataque contra o reator nuclear do Iraque. E durante a guerra, Irã, Iraque, Israel e Estados Unidos da América chegaram a enviar armamentos ao Irã, secretamente. Mas esse último fio de diplomacia foi cortado na década de 90. A partir daí, os ataques entre os dois países passaram a ocorrer nas sombras. Atentados, espionagens, assassinatos seletivos. Nenhum deles assumia oficialmente a autoria. Era uma guerra silenciosa, mas letal. E por trás de tudo, o medo do Irã nuclear. Israel sempre declarou que o principal risco estava no programa nuclear iraniano. O temor de que Teherã desenvolvesse armas atômicas mobilizou potências do mundo inteiro. Em 2015, um acordo internacional foi fechado, o Irã suspenderia seu programa nuclear em troca de benefícios econômicos. Mas em 2018, Trump cancelou unilateralmente o acordo, alegando que o Irã continuava seus avanços escondidos. Desde então, a tensão voltou a crescer. Hoje, o Irã possui urânio enriquecido a 60%, um número muito próximo dos 90% exigidos para uma arma nuclear. Oficialmente, Teherã afirma que seu programa é apenas para fins civis. Mas quem acredita? O dia 13 de junho foi o ponto de ruptura. Israel lançou o primeiro ataque aberto em anos, mirando a instalação nuclear de Natanz. A justificativa? O Irã estaria a um passo da bomba. Mas nenhuma prova foi apresentada. A ofensiva israelense mirou não só infraestruturas, mas também pessoas. Cientistas nucleares e altos oficiais foram mortos.
Twitter respondeu com drones, mas os danos causados por Israel foram significativamente maiores. O clima é de estado de emergência. A população israelense foi orientada a não sair de casa. A guerra, que antes era indireta, agora é explícita. E o mundo está dividindo lados. Trump e aliados apoiam Israel. A China defende direito de resposta do Irã. A Rússia, ambígua, condena Israel, mas vê no conflito uma distração estratégica da guerra da Ucrânia. No Brasil, o governo condenou os ataques de Israel e pediu o cessar-fogo imediato. Mas especialistas alertam: não importa quantos cientistas ou instalações forem destruídas, o conhecimento nuclear não pode ser apagado. O Irã pode se reerguer e talvez mais rápido do que antes. Estamos diante de um impasse global. E agora, o que vai acontecer? Esse conflito está longe do fim. O que começou como uma guerra fria, silenciosa e indireta, hoje ameaça desestabilizar todo o Oriente Médio. A pergunta não é mais se o Irã terá armas nucleares. A pergunta é: o que o mundo fará, quando ou se ele tiver? Você arrisca um palpite sobre os próximos capítulos dessa história? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Muito obrigado por ficar até o final e até breve.